Saudações, queridos. Estamos aqui de volta para mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai falar sobre a independência do Brasil. Nesta aula a gente vai abordar a independência do Brasil de forma diferente. Não é daquela forma tradicional e equivocada de que a independência é resultado de um ato heróico, de um personagem mítico que num certo dia realizou esse ato heróico e assim o Brasil tornou-se um país independente. Essa é uma visão equivocada e a gente vai trabalhar a independência como sendo resultado de um processo. Então, processo no latim significa caminhada. Então, com a longa caminhada, onde vários atos e fatos foram se desenrolando determinados acontecimentos que vão culminar com a independência do Brasil. Então, a gente vai abordar a independência do Brasil como uma consequência de um processo que se inicia em 1808, quando a família real portuguesa foge de Portugal para o Brasil e assim começa-se o processo de independência. Como eu estava dizendo para vocês, o processo de independência do Brasil, ele não foi exatamente como a gente aprendeu, ou como naturalmente a gente aprende no senso comum. Esse é um famoso quadro que retrata a independência do Brasil. Esse quadro é famoso, é um quadro pintado pelo artista plástico Pedro Américo. Esse quadro foi pintado em 1888. Ele, na verdade, foi contratado pelo conselheiro Joaquim Ramalho, que era presidente da comissão do Monumento do Ipiranga, isso em 1886. Ele foi contratado para retratar, para pintar um quadro para homenagear esse fato, isso em 1886. E aí ele preparou esse quadro em 1888, e aí esse quadro é muito importante, retrata, mas eu quero que vocês entendam que isso é uma imagem idealizada pelo Pedro Américo, que foi pintada, portanto, 66 anos depois do famoso grito, que é um grito que não houve, a gente sabe que é provável que ele não existiu, e foi retratado por esse pintor importante, o Pedro Américo. O nosso hino nacional, que outra coisa importante retrata esse grito Ipiranga, o hino nacional, vocês sabem que ele é de autoria de um compositor chamado Joaquim Osório Duque Estrada. O Duque Estrada nasceu em 1870 e morreu em 1927. Ele é o autor da letra. Essa letra sofreu algumas alterações no decorrer do tempo. Agora a música, a letra do Duque Estrada, do Joaquim Osório Duque Estrada, mais a música é do Francisco Manuel da Silva, que nasceu em 1795 e morreu em 1865. Essa letra e o ritmo sofreram algumas alterações ao longo do tempo, até que nós chegamos a essa versão que nós conhecemos, que é a versão final, que teve a sua primeira gravação em disco em 1917. O hino nacional é importante, é um dos 4 símbolos da República Federativa do Brasil. A primeira, vocês sabem, o primeiro símbolo importante é a bandeira do Brasil. Aí depois nós temos as armas nacionais, outro símbolo. O outro símbolo é o selo nacional. E o quarto e importante símbolo nacional é o hino nacional, famoso, o Grito do Ipiranga, o hino nacional, muito bonito, com a letra bonita, romântica, romantizada, idealizada, que não corresponde de fato aos fatos. Isso não tira a importância nem da obra, da pintura do Pedro Américo, que está aqui sendo retratado aqui, nem dessa música linda, o hino nacional, de autoria do Duque Estrada, letra, e a música do Manuel da Silva, ok? Então vamos prosseguir vendo a independência do Brasil como um processo e não como um ato heróico. Pois bem, pessoal, esse processo que a gente está falando de independência se iniciou em 1808, quando a família real portuguesa foge de Portugal para o Brasil. Aí você pode estar perguntando, fugiu por quê, professor? Essa fuga da família real portuguesa se dá em decorrência das invasões do exército francês napoleônico, que invadiu Portugal em decorrência da desobediência de Portugal ao bloqueio continental. A França tinha uma rivalidade muito grande com a Inglaterra e Napoleão Bonaparte tinha decretado o bloqueio continental, proibição em qualquer país da Europa manter relações comerciais com a Inglaterra. Portugal tinha uma dependência muito grande do comércio com a Inglaterra, tanto das exportações como das importações, e aí foi sufocado economicamente, se viu obrigado a quebrar o bloqueio econômico
o bloqueio continental, e aí, em decorrência disso, sofreu essa represália que foi a invasão do exército napoleônico. Diante disso, a família real e toda a corte portuguesa, aproximadamente 15 mil pessoas, foge de Portugal para a sua principal colônia, para o Brasil, em 1808. A partir daí, começa o processo de independência. E você, mas por que, professor? Porque o Brasil, com a chegada da família real portuguesa aqui em 1808, deixa de ser uma simples colônia e passa a ser a sede do governo metropolitano, sai do governo português, do Império Português. A família real vai se alojar aqui, vai se estabelecer aqui em 1808 e vai permanecer até 1821. Né? Então, tudo isso aí vai modificar o cenário internacional, o cenário do Brasil no cenário colonial, metropolitano, e o Brasil vai gradativamente caminhar rumo à sua independência. Pois bem, seguindo esse raciocínio, nós temos alguns antecedentes. Já falei, o processo de independência do Brasil começou em 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil, fugida de Portugal. O motivo dessa vinda, já falei para vocês, foi o bloqueio continental, o bloqueio napoleônico, estabelecido e ordenado por Napoleão Bonaparte contra a Inglaterra. E aí Portugal, que dependia muito da economia inglesa, foi obrigado a quebrar o bloqueio e aí sofreu essa retaliação, que é a invasão francesa. Diante disso, os portugueses, na verdade a família real portuguesa e a corte portuguesa, 15 mil pessoas aproximadamente, foge para o Brasil, dando início ao processo de independência. Isso não significa dizer que a família real queria fazer o processo de independência do Brasil. Eles não queriam fazer isso, eles estavam fugindo. É como eu botei a frase no início: os homens fazem história, mas não a fazem como querem, fazem segundo as condições materiais e históricas. Então isso, sem querer, os portugueses, a própria família real, dá o pontapé inicial do nosso processo de independência. Aqui nós temos aqui uma ilustração do bloqueio continental. Nós temos essa linha lilás aqui, que representa a linha imaginária que corresponde ao bloqueio. Aqui nós temos a Inglaterra, a Península Britânica, que está aqui, a Grã-Bretanha, o Reino Unido da Grã-Bretanha. E aqui nós temos a Europa, a França, o controle aqui, o domínio do Império Francês. E aqui nós temos aqui a Espanha aqui, e Portugal aqui na pontinha da Península Ibérica, que é obrigado a quebrar esse bloqueio por condições econômicas deficitárias, dependia muito da economia inglesa. E aí, diante dessa quebra, o exército napoleônico entra aqui pelo continente, invadindo a Portugal, e a família real e a corte portuguesa foge aqui pelo Atlântico em direção à sua mais importante colônia, que é o Brasil, que gradativamente vai caminhar como seu processo de independência. E aí é o processo que nós vamos ver, que começa em 1808, é o primeiro passo, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Bem, queridos, essa fuga dessa família real portuguesa não foi só a família real portuguesa que veio para o Brasil, foi toda a corte portuguesa, que era composta pela família real e uma multidão de nobres, que somavam mais de 15 mil pessoas. Esse Dom João VI, ele era o príncipe regente, vocês já sabem, porque a sua mãe, Dona Maria I, a louca, enlouquecera, né? Daí veio o nome, a louca, e como ela enlouquecera, ele então assume o governo como príncipe regente, príncipe Dom João. Ele só seria coroado como rei de Portugal com o título de Dom João VI em 1818, quando a sua mãe, Dona Maria, faleceu. Ele foi casado com a Dona Carlota Joaquina, portanto, era a rainha de Portugal, que fugira juntamente com ele para o Brasil. Teve 9 filhos, são 3 homens, sendo o primogênito o príncipe Dom Pedro, que viria a ser o nosso famoso Dom Pedro I, e mais 6 filhas. Então essa era a família real portuguesa que se estabelecia no Brasil. Dom João, que viria a ser o Dom João VI, a Dona Carlota Joaquina, e mais 9 filhos, 9 príncipes, 3 príncipes e 6 princesas. Entre esses príncipes, o príncipe Dom Pedro, que era o primogênito do casal e, portanto, um herdeiro do trono português. Aqui a gente começa esse slide com o título A Viagem. Seria melhor a gente botar A Fuga. Então essa fuga da família real portuguesa contou, eu já disse para vocês, com uma multidão de mais de 15 mil, aproximadamente 15 mil pessoas, né, entre nobres e a família real, e 14 embarcações. Elas, portanto, essa multidão estava distribuída em 14 embarcações. Como não sabiam ao certo quanto tempo vinham ficar no Brasil, os nobres trouxeram o que puderam trazer, riquezas.
Mas não é só porque eles não sabiam quanto tempo ia ficar aqui, também por conta dos saques que o exército francês, ao invadir Portugal, iria fazer. Então eles trazem todo esse acervo, tanto de riqueza, prata, ouro, dinheiro, que eles puderam trazer, eles trouxeram, como também um acervo cultural, como uma biblioteca, coleção de arte, tudo que podiam transportar, eles trouxeram para cá, isso em 1808. Depois de algumas semanas, né, de viagem, uma forte tempestade separou as embarcações, que eram 14 embarcações, e alguma parte delas rumaram para o Rio de Janeiro, e uma parte delas, liderada pela embarcação que conduzia o Dom João, foram para Salvador, para a terra de Paim e de Manhinha. Só depois é que eles vão se dirigir para o Rio de Janeiro, onde se estabeleceria cidade a qual se tornaria a sede do Império Português. Isso é muito importante, isso é uma mudança profunda. O Brasil, portanto, deixava de ser uma simples colônia em 1808, com a chegada da família real, e transformava-se, portanto, na sede do Império Português. Então, um conjunto de transformações. Eu já falei para vocês, de Salvador, Dom João VI transfere para o Rio de Janeiro. Aí foi nessa cidade que ele vai se estabelecer, e é essa cidade que vai ser o palco, o cenário das principais transformações ocorridas com a chegada da família real. Transformações, vocês imaginam, tanto do ponto de vista urbanístico, a mudança da cidade, com a criação de vários pontos artísticos, uma efervescência cultural que essa cidade vai passar por conta do requinte dessa corte portuguesa e europeia, né, que traz para a colônia todo esse requinte, todo esse glamour, e assim a cidade do Rio de Janeiro vai ser o palco dessas maiores transformações. A chegada, meu querido, da família real foi de certa forma festiva. Então, ao chegar ao Rio de Janeiro, Dom João foi recebido com grandes festas, inicialmente, preparada por seus amigos e funcionários e bajuladores, né, sempre. Mas a população do Rio de Janeiro não apreciou muito a vinda da família real. Quando se fala de população, fora da elite, né? Pessoas que vão ficar alheias a tudo isso, que não vai mudar nada a vida dessas pessoas, até piorar. Outra coisa interessante de descontentamento, para abrigar tantos nobres, Dom João mandou despejar os moradores das melhores residências da cidade. Era uma comitiva formada por aproximadamente 15 mil pessoas. Então, as melhores residências da cidade foram desapropriadas. Ele mandava fixar nas portas as letras PR, que essa sigla significava príncipe regente ou propriedade do rei. Acomodado no Rio de Janeiro, Dom João começou a efetuar uma série de mudanças econômicas. A gente vai ver muitas delas. Uma importante que eu acho é a criação do Banco do Brasil, e algumas mudanças culturais, criação do Museu Nacional, Real, na época do Jardim Botânico, uma série de mudanças que vão implicar numa transformação profunda da cidade do Rio de Janeiro, que vai começar a ganhar ares assim, muito próximo daqueles ares europeus. Tudo isso para atender, já disse, esse requinte, bom gosto, aspa no bom gosto, dessa elite, dessa corte portuguesa que se estabelecia no Brasil, mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro. Agora, queridos, a principal transformação se deu em 1808, com a família real portuguesa. A principal transformação econômica, que repercutiu em transformação até política, foi isso aqui, a abertura dos portos. Porque a família real portuguesa e toda a corte portuguesa, quando fugiu para o Brasil, fugiu escoltada pela marinha inglesa. Diante disso, a primeira medida assim, importante feita por Dom João VI ao chegar ao Brasil foi abrir os portos brasileiros às nações amigas. Gente, em 1808, com a abertura dos portos, nós vamos ter o fim do Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial, professor? O Pacto Colonial, eu quero que vocês entendam, como vamos dizer, todo o mecanismo jurídico que determinava, que regulamentava a relação de exploração, de controle, de domínio, de monopólio da metrópole sobre a colônia. Então, o Pacto Colonial é o conjunto de medidas que garantia à metrópole o monopólio, o domínio, a exploração sobre a colônia. Então, vocês observem que, a partir da abertura dos portos, o Brasil abria-se, portanto, o Brasil a manter relações comerciais com qualquer país da Europa, qualquer nação amiga. Obviamente, não tinha mais pacto colonial, porque uma das características do pacto colonial é o exclusivismo. A exclusividade, o monopólio que a metrópole, no caso Portugal, tinha no comércio com a colônia, que era o Brasil. Isso implicava dizer o quê? Que Portugal comprava barato
os produtos tropicais e vendia caro os produtos manufaturados. Isso garantia sempre uma balança comercial favorável, a lucratividade para a metrópole, para Portugal e não para o Brasil. Com a abertura dos portos, ganhava-se outra perspectiva. O Brasil podia, portanto, sair desse monopólio, desse exclusivismo e manter relações comerciais com outros países da Europa, relações comerciais mais lucrativas. Isso, portanto, beneficiava em muito essa elite colonial brasileira que vai se estabelecendo aqui. E aí, com a abertura dos portos, essa elite colonial tem muito a ganhar. Então é o primeiro, vamos dizer assim, é o segundo passo rumo à independência. O primeiro é a chegada da família real, onde o Brasil torna-se sede do Império. O segundo passo, com a abertura dos portos, é o fim do pacto colonial. O Brasil passa a ter relações comerciais com qualquer país da Europa. Ainda falando sobre essa lógica econômica da abertura dos portos, é importante vocês saberem que em 1810, 2 anos depois da chegada da família real, 2 anos depois da abertura dos portos, 1808, 1810 nós vamos ter o Tratado de Comércio, que é o famoso Tratado de Comércio 1810. Esse Tratado de Comércio era um tratado que estabelecia as seguintes tarifas alfandegárias de impostos. Qualquer nação amiga, qualquer nação que mantinha relações comerciais com a colônia, com o Brasil, pagava 24% de imposto. Portugal passava a pagar 15%. E a Inglaterra pagava somente 14%. Então, pelo Tratado de Comércio 1810, vocês percebam que quem vai pagar a menor taxa de impostos nos produtos que era exportado para o Brasil eram os ingleses. Então, a partir de 1810, esse Tratado de Comércio, nós vamos ter um predomínio, um domínio da economia inglesa sobre o Brasil. O Brasil passa a ter mais relações comerciais e econômicas com os ingleses que com o próprio Portugal. Até o fim disso aqui que nós estamos vendo agora, que é o Pacto Colonial. Aqui está explicando o que é Pacto Colonial, eu já expliquei que nós temos a metrópole aqui, que tem exclusividade. É uma relação de monopólio, de exclusividade, de controle, de exploração, de domínio da metrópole sobre a colônia. Como é que se dava? A colônia exportava metais preciosos e gêneros tropicais. A gente sabe, desde o pau-brasil até a cana-de-açúcar, até o café. Isso, quem estabelecia o preço era a metrópole, e a metrópole vendia os produtos manufaturados, desde produtos simples, instrumentos agrícolas de ferro, da metalurgia, como produtos manufaturados, mais artigos de luxo, e tecidos mais domésticos, etc. E tal. Então, com o fim, aliás, com o Tratado de Comércio de 1810, nós vamos ter o fim desse pacto colonial. O Brasil sai desse, como diria o Bruno Henrique, o patamar de simples colônia, e ia para outro patamar, para um patamar agora de um país que tinha livre comércio com outros países da Europa e não estava mais sujeito a essa lógica aqui de exploração da metrópole sobre a colônia, que é o pacto colonial. O Brasil, portanto, começava a se livrar da exploração metropolitana de Portugal. Isso, queridos, vai implicar em mudanças econômicas profundas. Aqui a gente anotou as principais mudanças econômicas, com a chegada da família real portuguesa, com a abertura dos portos, isso em 1808, com a abertura dos portos em 1808, com o Tratado de Comércio em 1810, que dava privilégio para os ingleses. Aí nós vamos ter as principais mudanças, que são essas medidas tomadas por Dom João serviram de estímulo para as atividades econômicas no Brasil. Outras atividades, além daquela somente agroexportadora, no Brasil vai se instalar algumas manufaturas. Entre elas, podemos destacar a anulação da lei que proibia a instalação de indústria no país, não ter o surgimento das primeiras manufaturas, das primeiras indústrias, porque até então o Brasil não podia ter essas manufaturas aqui para poder comprar os produtos industrializados. Começa a se estabelecer, portanto, uma lógica manufatureira no Brasil, retardia, mas começa. Isso permitiu a abertura de fábricas e usinas, sendo que a produção de ferro obteve bastante progresso graças a essa medida. A produção agrícola também cresceu, surgindo o café ao lado do açúcar e do algodão. Aos poucos o café foi se tornando o produto mais importante da agroexportação brasileira. Isso vai se dar até 1930, já pós-independência. O Brasil vai continuar até 1930 um país controlado e tendo como seu principal produto na agroexportação da economia brasileira o café até 1930. Aqui tem interessante, vai falar uma coisa que eu já salientei atrás, a importância da criação do Banco do Brasil, que se tornou o símbolo da economia liberal no país. Portanto, esse Banco do Brasil, que agora querem privatizar, foi criado ainda na época do governo Dom João VI, quando chegou aqui no Brasil. Então, o Banco do Brasil é mais antigo do que o Brasil independente.
que nós podemos dizer para vocês que a gente viu as mudanças econômicas, mas o impacto da chegada da família real, o impacto da abertura dos portos, o impacto do Tratado de Comércio de 1810, o impacto dessas transformações econômicas, onde a gente vai ter uma hegemonia, uma presença do capital, da indústria inglesa muito mais forte do que o próprio Portugal no Brasil, isso vai implicar também mudanças culturais profundas. Por exemplo, a cultura do país passou por grandes transformações a partir da vinda de Dom João VI. A gente já falou sobre isso, porque eles trazem todo esse acervo cultural, esse requinte europeu deles vai implicar também na contratação de várias missões artísticas, empresas artísticas que vão se instalar aqui, e aí o Brasil vai passar, principalmente o Rio de Janeiro, por essa efervescência cultural dos centros urbanos, muito parecido com o que acontecia com as cidades europeias. Vários cursos foram criados no Rio de Janeiro e na Bahia, como a de cirurgia, química, agricultura, desenho técnico, entre outros. Foi fundado o Museu Nacional, já havia falado anteriormente, o Observatório Astronômico, a Biblioteca Real e a Imprensa Régia. Isso vai impulsionar muito a produção cultural e artística no Brasil. Além disso, a arte se destacou a vinda da missão francesa. É muito importante a missão francesa. Esse cara aqui, esse pintor Debré, ele vai estar muito presente nos livros. Você vai ver gravuras. Naquele tempo a gente ainda não tinha fotografia, então muitas pinturas ilustrativas é do Debré, esse artista francês que fazia parte dessa missão francesa. Em 1815, o Brasil, aí nós vamos ter, isso deveria a gente botar como um passo muito importante. O primeiro, a chegada da família real. O segundo, a abertura dos portos, que liberava o Brasil, portanto, ao comércio internacional, fim do Pacto Colonial. O terceiro, nós tivemos o Tratado de Comércio, em 1810, onde mudava o polo econômico. O Brasil deixava de ter intensas relações comerciais com Portugal e intensificava suas relações capitalistas com a Inglaterra. Então foi uma mudança profunda. E aí, em 1815, a gente vai ter uma mudança terrível, fantástica e transformadora. O Brasil deixa de ser uma colônia. Formalmente, embora o Brasil já não fosse uma colônia comum, o Brasil deixava formalmente de ser uma colônia. O Brasil agora, que era criada uma lei que elevava o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, o Brasil agora estava na mesma hierarquia, fazia parte, era um Reino Unido. Então o Brasil agora era o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. E o que era mais interessante, além do Brasil ter sido elevado à categoria de Reino Unido, o Brasil era a sede do governo. Daqui partiam as ordens para Portugal, para Algarves e para todo o Império Colonial Português na África, em todo o mundo. Então o Brasil, portanto, em 1815, formalmente deixava de ser uma colônia e passava a ser a sede do Império Português, o famoso Reino Unido de Portugal. E aí vocês podem estar pensando, o Brasil praticamente estava independente, né, professor? Não estava totalmente independente, mas já tinha áreas de independência. Muitas as atividades econômicas aqui que despontavam eram muito independentes de Portugal. O Brasil tinha mais relações comerciais capitalistas com a Inglaterra que com a própria metrópole, e uma transformação profunda na elite. Começavam a surgir uma elite. Havia um partido chamado Partido Brasileiro, que ele vai ser gradativamente contrário à colonização do Brasil. Mas vai ter também um partido que queria recolonizar o Brasil, o Partido Português, formado por grandes comerciantes, formado por altos funcionários e comandantes militares. Eles eram portugueses que moravam aqui e eles vão formar um partido chamado Partido Português que queria colonizar o Brasil. Eles eram contrários a esses avanços, enquanto o Partido Brasileiro estava cada vez mais feliz, né, o Partido Brasileiro, e toda a elite colonial que fazia parte do Partido Brasileiro, como os grandes proprietários rurais, os donos de escravos, aquela elite agrária brasileira, fazia parte do Partido Brasileiro, estavam muito felizes com essas transformações aqui. E aí nós vamos ter outra transformação em 1821, é que aquelas antigas capitanias, como por exemplo a capitania do Piauí, do Maranhão, do Ceará, etc e tal, todas elas passaram a ser chamadas de províncias. Hoje são chamadas de estados, mas eram as províncias, por exemplo, a província do Piauí. Então, queridos, isso em 1821 a gente viu, em 1815 o Brasil foi elevado ao nível de Reino Unido. O Brasil formalmente não era mais colônia, embora ainda tivesse uma ligação com Portugal. Por quê? O Brasil era governado por um português, pelo rei de Portugal que morava aqui. Então João VI não tinha pretensões de sair do Brasil. Eles chegaram aqui em 1808, Napoleão Bonaparte já tinha sido derrotado, já tinha morrido. Dom João VI e toda a família real já tinha motivo de sobra se quisesse voltar para Portugal e permanecer em Portugal. Nós já estávamos em 1821, portanto eles tinham chegado aqui em 1808.
já tinha se passado 1808 para 1820, são 12 anos, 1821 já quase 13 anos da chegada da família real. Então mais de uma década essa família real estava aqui. E o Dom João VI não tinha pretensões de sair daqui. Só que à medida que a família real permanecia no Brasil, criava-se insatisfações em Portugal. E aí, por quê? Vocês sabem que o Brasil deixava de ser uma simples colônia, passou a ser sede do governo. Depois, com os tratados, com a abertura dos portos e o Tratado de Comércio, passou a ter relações comerciais livres com o mundo todo, fim do pacto colonial. O Brasil passava a ter mais relações comerciais, econômicas e capitalistas com a Inglaterra do que com o próprio Portugal. Isso vai ferir muitos interesses capitalistas portugueses, vai criar insatisfações. Depois o Brasil vai ser elevado à categoria de Reino Unido em 1815. Então vai se criando um sentimento fortíssimo lá em Portugal, querendo recolonizar o Brasil. E para isso eles pensavam, só tem um jeito, trazer a família real portuguesa para Portugal. E assim estourou em 1820 uma Revolução do Porto. Essa Revolução do Porto cresceu e aí foi vitoriosa em Portugal, e aí pressiona, exige a volta da família real para Portugal. Eles mandaram um ultimato para o Dom João VI, ou ele retornava ou ele perdia a coroa. E aí Dom João VI ficou muito pressionado, ele não queria sair daqui, porque ele via gradativamente que o Brasil caminhava para a independência, e essa independência ele não queria que ela fosse controlada por outros, não por ele mesmo ou pela família real, ou seja, eles não queriam perder esse mundão aqui. Então ficar aqui era manter o controle sobre o Brasil. Ir para Portugal, ele mantinha o trono português, mas podia perder o Brasil. Aí ele teve a ideia genial. Ele dividiu a família. Ele voltou para Portugal em 1821, garantiu o trono português, mas deixou seu filho mais velho, o príncipe Dom Pedro, como príncipe regente. Ou seja, governando aqui no seu nome. O príncipe regente, o Dom Pedro, tinha então 23 anos. Gente, é somente aqui, em 1821, que o Dom Pedro, que seria o Dom Pedro I, cai de paraquedas no processo de independência do Brasil, que tinha começado em 1808. Perceberam como ele não era tão importante assim? Ele é importante, mas ele não foi tão primordial. O processo já caminhava. Tanto é verdade que alguns historiadores dizem que Dom João VI, quando saiu, disse para ele o seguinte: meu filho, se é para esse país se tornar independente, que antes seja para ti do que para esses aventureiros. Ou seja, Dom João VI já previa a independência e já percebia por quê. O Brasil tinha um apoio internacional, tinha apoio dos ingleses, da elite local, existia um forte movimento em prol da independência, não iam aceitar essa recolonização do Brasil a nível de antes de 1808. Então era um processo que ele via como irrevogável. Então, para não perder o trono, o Brasil, ele deixa o filho dele mais velho, o príncipe, e volta para Portugal. Vamos avançar. Bem, queridos, a gente já falou que Dom João VI fora obrigado a retornar para Portugal em 1821 e que ao retornar ele já previa que o Brasil caminhava de forma inexorável para a sua independência, era um processo irreversível. Então ele, prevendo isso, para não perder também o Brasil e manter o trono de Portugal, ele volta para Portugal, mas deixa seu filho primogênito aqui. E agora a gente vai ver quais são as causas da independência. Só retrocedendo um pouquinho, é importante perceber que tudo são causas, né? Qualquer fato tem o que causa, tem os seus efeitos e as suas consequências. Então, as causas da independência, as causas mais, vamos dizer assim, primordiais, que a gente pode entender, a gente vai ver como, por exemplo, a vontade de grande parte da elite política brasileira em conquistar autonomia política. Lembrando que o processo de independência no Brasil é um processo elitista, não tem participação popular. Gravem isso, é elite. E principalmente essa elite agrária, essa elite escravagista, latifundiária, que formava o famoso Partido Brasileiro. Esse grupo político, que era uma grande maioria, eles tinham essa forte tendência, esse desejo de caminhar e ter a sua autonomia política. Outra causa importante é o desgaste do sistema de controle econômico, o famoso pacto colonial, que mantinha restrições e altos impostos exercidos pela coroa portuguesa no Brasil, porque a colônia no Brasil funcionava com muita finalidade, dar lucros para a metrópole Portugal, em detrimento do empobrecimento, da exploração, do sofrimento das populações locais, principalmente indígenas e negros. Então, esse desgaste do sistema colonial, somente na elite, que via no controle da metrópole
um empecilho, um obstáculo para eles terem maiores lucros. Então esse desgaste vai levar essa elite a sonhar cada vez mais com a independência para poder ganhar mais dinheiro. E a outra causa é a tentativa da coroa portuguesa, isso após o retorno de Dom João VI, em 1821. Essa coroa portuguesa, agora controlada pela corte portuguesa, vai tentar recolonizar o Brasil. E aí vai aumentar as insatisfações e aí começa o processo, não é que começa, vai se agravar ainda mais aquele processo que tinha se iniciado em 1808, que é o processo de independência. Então, digníssimos alunos queridos, a gente já viu que em 1821 Dom João VI retorna para Portugal, pressionado pela corte portuguesa, com o objetivo de recolonizar o Brasil. Não era o objetivo do Dom João VI, era o objetivo da corte portuguesa. Mas quando Dom João VI retorna para Portugal, ele vai ficar à mercê do controle dessa corte portuguesa, da elite portuguesa que controlava a política até então. Então, a partir daí, em 1821, com a volta da família real de Dom João VI para Portugal, nós vamos ter uma tentativa de recolonizar o Brasil. Ou seja, eles vão tentar retornar ao Brasil uma situação anterior a 1808. E aí, diante disso, eles vão ter aí é que entra o papel de Dom Pedro, porque o Dom Pedro fica no Brasil e o Partido Brasileiro, que tinha forte influência de José Bonifácio e outros grandes dos irmãos Andrada, eles então vão, essa elite vai, portanto, colar no Dom Pedro, no jovem príncipe, e vai cada vez mais influenciá-lo a desobedecer às ordens que vinham de Portugal. Que ordens eram essas, professor? Ordens de recolonizar. Então, diante disso, as ordens da corte portuguesa vinham de lá de Portugal, medidas de recolonização. E aí, o jovem príncipe, que era o príncipe regente, que estava aqui, o Dom Pedro, influenciado pelo Partido Brasileiro, passava a desobedecer essas ordens. Diante disso, a corte portuguesa tomou uma decisão, ordenou a volta do príncipe para Portugal, isso em 1821. E aí, diante dessa ordem, dessa determinação da volta de Dom Pedro, o Partido Brasileiro se mobilizou e eles se organizaram, então fizeram um baixo-assinado. Obviamente o povo não assinou, porque o povo não sabia ler e escrever, índio, negro, mestiço. O povo mesmo não sabia, mas a elite sabia. Então essa elite, milhares, assinaram essa petição, esse baixo-assinado, pedindo para que o Dom Pedro I não retornasse a Portugal. E assim, quando ele recebeu essa manifestação, esse baixo-assinado, e também foi aconselhado por José Bonifácio, os irmãos Andrada, para que ele tomasse a frente do processo, que era irreversível de independência, e que se implicava nele ficar aqui. Então, o príncipe se reuniu com as principais lideranças do Partido Brasileiro, dessa elite colonial, e lá, no dia 9 de janeiro de 1822, nós temos o Dia do Fico. Isso já foi feriado no Brasil, não é mais. O Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822. Na verdade, aqui, esse Dia do Fico, gente, eu quero que vocês entendam como uma ruptura definitiva do príncipe com Portugal. Por quê? Porque ele decide desobedecer à corte portuguesa definitivamente e não retornar a Portugal. Era uma ruptura. E assim, nós temos aquela famosa frase que vocês já ouviram falar, que ele pegou o baixo-assinado e assim: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E assim, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I decide ficar no Brasil, desobedecer à corte portuguesa, é o famoso Dia do Fico, e aí a ruptura geral, é a ruptura definitiva dele com a corte portuguesa e com Portugal, no entendimento da maioria dos historiadores. Então, queridos, diante dessa medida de desobediência, de ruptura com Portugal, que se deu no dia 9 de janeiro de 1822, quando é o Dia do Fico, quando ele decide ficar no Brasil, e aí ele começa, por isso que chama-se medidas para a independência, que é antes, essas medidas aqui já são antes do 7 de setembro de 1822. Quais são essas medidas? Observe que essas medidas aqui já são medidas de um país independente. Organização da Marinha de Guerra, um país independente. Então, antes do 7 de setembro. Convocou uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? Ele convocou os deputados e senadores da época para se organizar e elaborar uma Constituição para o Brasil. O Brasil ia ter suas leis próprias, não mais daquelas leis da metrópole. Então, são medidas pré-independência antes do 7 de setembro. Determinou o retorno das tropas portuguesas, exigiu que todas as medidas tomadas pela coroa portuguesa deveriam, antes de entrar em vigor no Brasil, vinha ordem para qualquer funcionário que estava aqui, daquela burocracia que estava estabelecida, era obrigado primeiro a passar pelo gabinete de Dom Pedro, que olhava e dizia assim:
Pode ser. Aí o sim dele implicava, se ele dissesse não, isso não acontecia. Então ele exigiu que todas as medidas tomadas pela coroa portuguesa deveriam, antes de entrar em vigor aqui no Brasil, ter a aprovação dele, do príncipe Dom Pedro. E aí ele visitou, porque o processo de independência começava a se acalorar pelo Brasil, vários movimentos, vários grupos querendo independência. Então o príncipe disse assim: é o seguinte, se a gente não tomar, a elite chama o Dom Pedro assim: é o seguinte, façamos a independência antes que o povo a faça. Temos que tomar frente. Se a gente não se apressar e fazer, o povo vai fazer. Então o príncipe, diante disso, ele começou a visitar as províncias para acalmar os ânimos e tomar liderança. É aqui nesse momento que ele vai assumindo o protagonismo. Gente, o processo começou em 1808, nós estamos em 1821. Então ele, impulsionado por essa elite agrária, pelo Partido Brasileiro, ele começa a assumir o protagonismo, aqui importante, relevante, vai visitar, mas tomando as rédeas do movimento, evitando que exaltados em várias regiões fizessem um processo de independência e rompesse com a lógica. E eles queriam a independência, mas não queriam o fim dos domínios das elites. E assim, Dom Pedro passa a visitar várias regiões. É nessas visitas que a gente vai ver, quando ele retorna, que nós vamos ver o famoso grito do Ipiranga, que é os nossos próximos slides. Diante disso, meus queridos, dessas viagens, onde ele toma a rédea do movimento, vai gradativamente tomando esse protagonismo, o Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, vai dar o famoso grito de Ipiranga. É claro que vocês sabem que esse grito não houve, é pouco provável. Um príncipe herdeiro do trono ia sair no lombo de um cavalo de São Paulo, lá de Santos, para o Rio de Janeiro, ele ia chegar todo assado. Essas viagens se fazia em charretes, principalmente família real. E não se fazia essa viagem longa a cavalo, se fazia em mulas. Então, com certeza, esse quadro aqui que a gente já falou inicialmente, do Pedro Américo, é um quadro, vamos dizer assim, idealizado em 1888, quando ele pintou, 66 anos depois do fato, onde ele coloca nesse cenário pessoas populares aqui, alegre, assistindo, ele dando o grito, pessoas aqui festejando. Então nós temos todo um cenário idealizado, que não aconteceu, mas que é importante porque é um ato simbólico, né? Então, diante disso, vamos fazer uma leiturinha rápida aqui. Ao viajar de Santos para São Paulo, Dom Pedro recebeu uma carta da coroa portuguesa que exigia seu retorno imediato para Portugal. Ele já tinha decidido ficar em 9 de janeiro, o famoso dia do fica. Aí veio uma outra medida reafirmando: tu tem que voltar. Imediatamente ele tinha que retornar para Portugal e anulava a Constituinte que ele tinha convocado. Diante dessa situação, Dom Pedro deu o famoso grito às margens do Riacho Ipiranga, que é aquele grito de independência ou morte. Vocês sabem que é uma frase heróica, mítica, que não houve, mas é muito bonita, e assim: malditos, querem nos escravizar. Aí ele puxa da espada, o cavalo entende a grandeza desse momento, porque o cavalo naquele momento também levanta as patas. Então o cavalo: caraca, esse momento é histórico, eu tenho que sair na selfie. E aí o cavalo levanta as patas, o Dom Pedro puxa da espada, parecia ser um He-Man, um Conan, sei lá, um herói, e aí ele dá aquele grito: independência ou morte. Aquilo ecoa. Os portugueses que vieram dessas ordens, rapaz, ficaram com medo, cobraram nas calças, meteram o rabinho entre as pernas, retornaram para Portugal. O menino lá, o cara, negócio lá, o pessoal é valente e tal. E aí o Brasil tornou-se independente no grito. É por isso que a gente tem essa famosa frase no Brasil: fulano de tal quer ganhar no grito. Então, mas o processo de independência do Brasil foi todo um processo, não foi no grito, como a historiografia tradicional fala. Embora esse ato simbólico aqui seja importante, seja o ato final, embora não seja final, a gente vai ver que muitas batalhas ocorreram após esse 7 de setembro de 1822. A gente teve importantes movimentos que eu vou comentar já já. E assim, queridos, em dezembro, na verdade, de 1822, o jovem príncipe foi coroado como imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. E aí o Brasil tornava-se dependente, começava uma experiência monárquica. É a contramão da história do resto da América, porque o resto da América, dos Estados Unidos e da América Latina, ela caminhou para sua independência em processos revolucionários republicanos. O Brasil destoava disso, o Brasil tornava-se, portanto, um império, monarquia, com contornos europeus. E aí o Brasil tornava-se independente? Não. Aí o processo continua. Por exemplo, para nós piauienses, a gente sabe que no dia 19
de outubro de 1822, 19 de outubro, por isso que é o dia do Piauí. Dia 19 de outubro de 1822, os parnaibanos, ouvindo essas notícias, esses acontecimentos da independência, então eles aderem à independência do Brasil, os parnaibanos. Um conjunto de intelectuais em Parnaíba aderem, portanto, à independência. A capital da província do Piauí era Oeiras, onde ficavam lá as tropas portuguesas. E aí, quando o Fidier, que é o comandante das tropas portuguesas aqui no Piauí, houve a notícia que os piauienses em Parnaíba, no dia 19 de outubro, tinham aderido à independência, ele então se desloca de Oeiras com suas tropas para reprimir esse movimento em Parnaíba. Ou seja, ele dizia o seguinte: pode ser independente lá, aqui não. Norte e nordeste do Brasil, o grito do Ipiranga não foi suficiente para tornar o Brasil independente, não. Tanto é que nós tínhamos tropas portuguesas aqui, comandadas pelo Fidier, na Bahia, várias partes do país. E aí, quando os parnaibanos proclamam a independência também, dia 19 de outubro de 1822, portanto, um mês depois do 7 de setembro, que foi em 7 de setembro a proclamação, do grito do Ipiranga, suposto grito do Ipiranga, um mês depois, no dia 19, um mês e 12 dias depois, os parnaibanos também redigem um documento aderindo à independência. Quando o Fidier ouve isso, se desloca para Parnaíba para prender todo mundo. Aí os heróis parnaibanos fugiram. Quando o Fidier chega em Parnaíba para esses supostos proclamadores da independência, tinham todos fugidos. Muitos fugiram para o Ceará, para outras regiões. O certo é que o Fidier, com as tropas portuguesas, ao chegar em Parnaíba, não encontrou nenhum revolucionário. Diante disso, como o Fidier saía de Oeiras, no dia 13 de janeiro, no dia 24 de janeiro, dia 24 de janeiro, portanto, como as tropas de portuguesas saíram de Oeiras para reprimir o pessoal de Parnaíba, que fugiu, se acovardaram e fugiram, os pessoal de Oeiras então resolveram também proclamar lá em Oeiras, no dia 24 de janeiro de 1823. Aí o Fidier está em Parnaíba e saiu de Oeiras, os caras lá também resolveram proclamar a independência. Aí o Fidier reúne as tropas e diz assim: eu vou fazer em Oeiras o que eu fiz aqui em Parnaíba, ou seja, botar todo mundo para correr. E aí o Fidier sai de Parnaíba com suas tropas. Naquele tempo era muito demorado, tudo era cavalo, mula. Você imagina sair de ônibus daqui para Oeiras é longe, imagina sair do norte do estado de Parnaíba para Oeiras. Então as tropas saem para reprimir esse movimento em Oeiras. E aí é que entra o ato heróico. Alguns piauienses, muitos deles anônimos, nós não sabemos, se organizaram e tramaram uma emboscada contra as tropas portuguesas às margens do riacho do Genipapo, em Campo Maior, onde se deu o verdadeiro ato heróico pela independência no Piauí, que é a Batalha do Genipapo. Que assim, quando essas tropas que já tinham botado a turma de Parnaíba para correr, se dirigia para Oeiras para botar a turma para lá também, prender ou botar para correr, os heróis de Genipapo, na Batalha de Genipapo, se reúnem e fazem aquela emboscada, vocês sabem, com armas rudimentares. Nós temos um monumento lá, e aí se deu um verdadeiro morticínio lá, matança. Foram muitas perdas do lado piauiense. Eles saíram até derrotados, mas após essa batalha, gente, os vários, vamos dizer assim, caixotões que tinham as armas havia sumido. Os piauienses conseguiram roubar essas armas, e aí o Fidier, já sem esse acervo de armas, porque perderam durante a batalha, embora vitorioso, tinha matado, porque os revoltosos lá do Genipapo estavam com armas artesanais, enxadas, foices, vocês sabem disso. Mas ao final ele tinha perdido esse arsenal de armas, e foram roubados por alguns poucos lá, diante da batalha, e aí ele foi obrigado a fugir, e depois terminou sendo preso. Tempo depois, e aí foi consolidada a independência do Brasil no Piauí, graças a esses heróis da Batalha de Genipapo. Curiosamente, essa data, 13 de março de 1823, que foi recente, ela foi durante muito tempo ignorada no Piauí, porque o dia do Piauí, durante muito tempo, foi o dia 24 de janeiro. Aí chegou um governador parnaibano, salvo engano foi Alberto Silva. Como ele era de Parnaíba, ele mudou o dia do Piauí com um decreto
estabelecendo o dia 19 de outubro, que até hoje a gente comemora com o Dia do Piauí. Porém, a data mais importante nesse cenário da independência para nós, para o Brasil e para o Piauí, é o dia 13 de março de 1823, quando nós tivemos essa heróica batalha do Genipapo. Então isso é uma prova de que o grito do Ipiranga não foi suficiente para a independência do Brasil. Bem, queridos, aqui nós vamos chegar ao final. Vocês têm ao fundo essa zoadazinha, essa sonora, nada mais é do que uma chuva em Teresina. Então, queridos, o Brasil tornara-se independente, mas precisava do reconhecimento internacional. Portugal fez duas exigências: que o Brasil reconhecesse, desse o título de honra de imperador perpétuo do Brasil a D. João VI e pagasse uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil não tinha essa quantia, mas os ingleses se predispuseram a emprestar. Então o Brasil toma emprestado esses 2 milhões de libras esterlinas, já começa com endividamento externo, paga para os portugueses e aí obtém o reconhecimento de Portugal. Na sequência, os ingleses reconhecem a independência do Brasil, outros países reconhecem a independência do Brasil e o Brasil torna-se um país independente. Lembrando que o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos da América. Em algumas regiões do Brasil, nós já falamos, não foi suficiente o grito do Ipiranga. Nós temos aqui no caso do Piauí a famosa Batalha de Genipapo. Bem, queridos, ao som dessa chuva ao final, a gente termina, portanto, essa revisão sobre a independência do Brasil. Vou propor uma atividade, espero que vocês façam. Fiquem com Deus.